Você está no Psicologia Curiosa, se inscreva. Você pode não perceber, mas sua mente está o tempo todo tentando se comunicar com você. Não com palavras, mas com sinais, comportamentos, sonhos, sintomas e até silêncios. Para Sigmund Freud, pai da psicanálise, o inconsciente é como uma parte oculta da nossa mente, repleta de desejos reprimidos, traumas, medos e lembranças esquecidas. E por mais que você tente ignorá-lo, ele sempre dá um jeito de se manifestar. Você ainda não superou aquilo. Essa é uma das mensagens mais silenciosas e mais presentes que o inconsciente tenta nos enviar. Você vive achando que já virou a página, que o tempo curou as feridas. Mas aí, de repente, sente uma raiva sem sentido, uma tristeza do nada, uma irritação com alguém que nem tem culpa. Isso pode ser o inconsciente dizendo que algo lá do passado ainda está te controlando. Freud chamava isso de revivescência. A mente inconsciente revive emoções, sensações e traumas sem que você perceba. Às vezes, você se afasta de pessoas com medo de abandono, mas nem percebe que isso tem relação com a ausência emocional que sofreu na infância. Ou se sabota em relacionamentos porque, lá no fundo, ainda carrega a dor de um antigo amor mal resolvido. Essas feridas mal cicatrizadas se infiltram no presente como padrões repetitivos. Você atrai o mesmo tipo de pessoa, cai nas mesmas armadilhas, sente o mesmo vazio. É como se seu inconsciente estivesse preso em um ciclo, tentando, desesperadamente, encontrar uma resolução que nunca veio. E sabe qual é o detalhe mais cruel? Na maior parte do tempo, você nem percebe isso. Só sente que algo está errado, mas não entende o que. É por isso que Freud dizia, o inconsciente comanda sua vida, até que você se torne consciente dele. 2. Esse comportamento é uma defesa. Você já se perguntou por que age de maneira tão dura com os outros? Porque é frio, cínico ou indiferente em algumas situações. Talvez não seja sua personalidade, mas sim o seu inconsciente ativando mecanismos de defesa. Freud identificou várias dessas defesas: repressão, negação, projeção, racionalização, formação reativa. Todas são formas que a mente encontra de proteger você da dor emocional. Por exemplo, alguém que foi muito rejeitado pode adotar uma postura "eu não preciso de ninguém" como defesa. Isso o protege de se magoar novamente, mas também o impede de se abrir para relações saudáveis. Outro exemplo, quando você faz piadas para esconder a dor. Isso pode ser uma formação reativa, um mecanismo onde a mente faz o oposto do que sente. Você ri, mas por dentro está chorando. Essas defesas não são más. Elas são estratégias inconscientes de sobrevivência. Mas quando se tornam rígidas, começam a controlar sua vida. Você deixa de viver experiências genuínas porque está preso num papel que o inconsciente te forçou a desempenhar. E o mais assustador, essas defesas funcionam tão bem que você acredita que elas são parte de quem você é. Mas não são. São construções psíquicas criadas para te proteger de algo que você ainda não conseguiu encarar. 3. Seus sonhos não são aleatórios. Freud afirmava com firmeza: os sonhos são a estrada real para o inconsciente. Eles não são bobagens noturnas, tampouco ruído mental. São mensagens simbólicas, codificadas, vindas das profundezas da sua psique. Sonhar com queda, perseguição, morte ou nudez em público, tudo isso tem significados ocultos. Muitas vezes, os sonhos trazem à tona desejos reprimidos, situações que sua mente consciente prefere ignorar, mas que o inconsciente insiste em revelar. Por exemplo, sonhar que está caindo pode simbolizar a sensação de perda de controle. Já sonhar com alguém do passado pode indicar que há pendências emocionais não resolvidas. E os sonhos recorrentes? Esses são os gritos do inconsciente. Eles só param quando você escuta o que eles estão tentando dizer. Freud também dizia que há 2 conteúdos nos sonhos: o manifesto, aquilo que você lembra, e o latente, o verdadeiro significado escondido por trás. E é nesse conteúdo latente que está a chave para compreender sua psique. Ignorar os sonhos é desperdiçar uma oportunidade de ouro de se conhecer melhor. Eles são como cartas enviadas pela sua mente mais profunda. A pergunta é: você está disposto a lê-las? 4. Você está tentando agradar alguém do passado. Muita gente vive uma vida que não é sua, escolhe a profissão errada, entra em relacionamentos que não combinam, adota valores que não ressoam, tudo para agradar fantasmas do passado. Freud chamava isso de identificação com figuras parentais. A criança interior que existe em você continua tentando conquistar o amor, o reconhecimento ou a aprovação de figuras como pai, mãe, avós, professores, e isso acontece mesmo que essas pessoas já nem façam mais parte da sua vida. Você pode estar seguindo uma carreira porque, no fundo,
quer que seu pai se orgulhe de você. Pode estar aceitando um relacionamento ruim porque quer ser igual à sua mãe, que sempre foi forte. Essas lealdades invisíveis moldam seu destino, mesmo sem você perceber. E o pior, enquanto você vive tentando agradar o passado, você se afasta do seu verdadeiro eu, da sua essência, dos seus desejos autênticos. O inconsciente quer que você entenda isso, não para culpar ninguém, mas para se libertar. 5. Você tem desejos que não quer admitir. Aqui está uma das verdades mais desconfortáveis reveladas por Freud. Todos nós temos desejos que consideramos inaceitáveis. Desejos que a sociedade, a moral, a religião, ou até nossa própria consciência, condenam. E por isso, reprimimos, enterramos. Mas eles não desaparecem. Na visão freudiana, o inconsciente é o lar desses desejos reprimidos. Eles não somem, apenas se disfarçam. Um impulso agressivo pode se transformar em sarcasmo constante. Uma fantasia proibida pode surgir disfarçada em sonhos ou lapsos de linguagem. Você já se pegou dizendo algo sem querer? Pois é, o inconsciente escapou. Esses desejos negados muitas vezes se tornam sintomas. Um bloqueio sexual, uma compulsão, um medo irracional. Tudo pode estar ligado a algo que sua mente consciente tenta esconder. Mas Freud não via isso como algo condenável. Ele acreditava que reconhecer esses impulsos, sem julgá-los, era o primeiro passo para integrar nossa psique. O inconsciente está te dizendo: você também é isso. Não para que você se perca nesses desejos, mas para que pare de fingir que eles não existem. Negá-los só alimenta a culpa. Aceitá-los como parte da condição humana nos aproxima da liberdade psíquica. 6. Você está se punindo. Muitas vezes, a mente inconsciente transforma a culpa não resolvida em castigo. É isso mesmo. Quando você sente que errou, ou que não merece algo, pode acabar se colocando, inconscientemente, em situações que te fazem sofrer. Isso é o que Freud chamava de sentimento inconsciente de culpa. Você procrastina seus objetivos, sabota seus relacionamentos, aceita migalhas, se mantém em ciclos autodestrutivos, tudo sem entender por quê. E quando alguém pergunta o motivo, você responde: nem sei, só acontece. A verdade é que o inconsciente pode estar gritando: você não merece ser feliz. E por mais cruel que isso pareça, é algo comum para quem cresceu ouvindo críticas severas, sendo rejeitado ou internalizando valores que geram conflito com seus desejos mais profundos. Esse tipo de punição psíquica muitas vezes vem disfarçada de realidade. Você começa a acreditar que realmente não é bom o suficiente, que o amor não é para você, que é tarde demais. Mas tudo isso são crenças moldadas por traumas, experiências passadas e autodepreciação. O caminho para curar essa autossabotagem é resgatar a autoestima em níveis profundos. É confrontar a voz que diz que você merece pouco, e entender que essa voz não é você. É apenas um reflexo do que foi imposto, aprendido ou sofrido. 7. Você sente mais do que demonstra. Quantas vezes você se controlou para não chorar, para não parecer frágil, para não demonstrar afeto ou vulnerabilidade? Freud diria que muitas pessoas reprimem seus sentimentos para manter uma imagem forte, racional e estável. Mas por dentro, estão em ebulição. Esse bloqueio emocional tem um preço. Ele adoece. Sentimentos reprimidos não desaparecem, eles se acumulam. E quando não se expressam em palavras, se manifestam em dores no corpo, crises de ansiedade, irritabilidade constante ou até em doenças psicossomáticas. Você pode estar se achando controlado, frio, maduro. Mas, por dentro, seu inconsciente pode estar sufocado de tanto não poder sentir. E ele tenta avisar, através de sonhos agitados, pensamentos intrusivos ou até explosões emocionais fora de hora. Freud chamava isso de repressão, um dos mecanismos mais básicos e mais perigosos do psiquismo. Reprimir não é esquecer. É apenas empurrar para o porão da mente aquilo que você não quer lidar. O inconsciente tenta dizer: você precisa sentir. Só quando você se permite acolher suas emoções, sem medo de parecer fraco, é que pode começar a curar o que te machuca. 8. Você tem medo de mudar. Talvez a dor seja familiar. Talvez o sofrimento seja conhecido. E, por isso, o novo assusta. Freud observava que muitas pessoas, mesmo em sofrimento evidente, resistem à mudança. Não porque não queiram melhorar, mas porque mudar exige abrir mão do que é conhecido, mesmo que o conhecido seja dor. Esse medo é inconsciente. Ele surge em pensamentos como: não vai dar certo, não tenho tempo, é tarde demais,
Mas, no fundo, são defesas criadas pelo inconsciente para manter tudo como está. Porque o novo exige esforço psíquico, exige enfrentar medos, exige perder o controle. Mudar um hábito, encerrar uma relação tóxica, iniciar uma nova fase de vida, tudo isso mexe com estruturas profundas. E o inconsciente se apega à zona de segurança, mesmo que ela esteja cheia de sofrimento. É por isso que você pode se sabotar no momento em que tudo parece estar dando certo. O inconsciente ainda está preso a antigos padrões de sobrevivência. Ele prefere o conhecido ao incerto. Mas para Freud, a cura exige enfrentamento. A transformação só acontece quando você encara o que te paralisa. O inconsciente está dizendo, você tem medo de mudar, mas é mudando que vai se libertar. 9. Você quer ser visto. Você já sentiu que ninguém te enxerga de verdade? Que mesmo cercado de pessoas, ainda se sente invisível? Freud acreditava que por trás de muitas angústias humanas está o desejo profundo de ser reconhecido, de ser visto pelo que realmente se é, com todas as luzes e sombras. Desde a infância, buscamos aprovação. No início, dos pais. Depois, da sociedade, dos amigos, dos parceiros. Mas nem sempre recebemos esse olhar amoroso e acolhedor. Muitas vezes, somos ignorados, rejeitados ou mal interpretados. E o inconsciente registra isso como uma dor silenciosa. Ao longo da vida, essa necessidade de ser visto reaparece de forma sutis. A busca excessiva por atenção nas redes sociais. O medo constante de não ser bom o bastante. A tentativa de agradar a todos. Tudo isso pode ser a alma tentando gritar, veja quem eu sou. Segundo Freud, quando esse desejo não é reconhecido, ele se transforma em sofrimento psíquico. Nos tornamos ansiosos, carentes, dependentes da validação externa. E, paradoxalmente, quanto mais buscamos esse olhar fora, mais vazios nos sentimos por dentro. O inconsciente está tentando dizer, você merece ser reconhecido, mas precisa começar a se enxergar. O olhar mais importante é o seu. É quando você se vê com verdade, sem máscaras, que começa a curar a ferida de não se sentir suficiente. 10. Você precisa olhar para dentro. Essa talvez seja a mensagem mais clara, e mais ignorada, que o inconsciente tenta enviar. Em um mundo barulhento, cheio de distrações, estímulos e cobranças externas, olhar para dentro se tornou um ato de coragem. Freud dizia que a psicanálise era um caminho para escutar o inconsciente. Um retorno ao próprio ser. Uma escavação da alma. Porque é lá, no fundo, que moram as verdadeiras causas do sofrimento, e também as chaves para a transformação. Mas muitas pessoas evitam esse mergulho interno. Por medo do que vão encontrar. Por preguiça. Por fuga. O problema é que o que não é visto, é repetido. Aquilo que você não entende sobre si mesmo, acaba te controlando. Você repete padrões, atrai os mesmos tipos de pessoas, vive os mesmos ciclos, tudo sem saber porquê. E enquanto não olhar para dentro, continuará vivendo no piloto automático. O inconsciente está dizendo, pare, escute, entre em contato com sua verdade. Não com a versão social, ou com aquilo que você acha que deve ser, mas com quem você é, de verdade. A cura não está fora, está dentro. E só começa quando você decide encarar seus próprios abismos. No fim das contas, o inconsciente não é um inimigo. Ele não está tentando sabotar sua vida. Pelo contrário, ele está tentando te libertar. Te mostrar o que você ignora. O que precisa ser curado. O que precisa ser integrado. Freud nos deixou um legado que assusta, mas também liberta. Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Você pode continuar repetindo histórias que não entende, ou pode começar a ouvir o que sua mente silenciosamente tenta te dizer. Porque a resposta que você tanto procura, talvez já esteja dentro de você.